Olá, você está aqui em mais uma edição do Ciência na Religião, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, juntamente com o canal Paz e Bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, sobre o censo de 2022. Foi feito em 2022, mas foi divulgado alguns dados sobre religião somente agora, e a gente vai repercutir um pouquinho desses dados. E nos interessa basicamente esse número de brasileiros, que tem aumentado, que se dizem sem religião. Só para a gente ter uma ideia, eles já representam hoje 9,3% da população. Então, houve um crescimento aí de mais ou menos 1,3 em relação ao censo de 2010. Em números absolutos, isso significa mais ou menos 16 milhões de pessoas que no Brasil se identificam sem religião. E esse grupo ele já é o terceiro maior, ficando só atrás, dos evangélicos e dos católicos. Então, ele já supera, inclusive, o número de espíritas e o número de seguidores e praticantes das religiões afro-brasileiras. Então, é um número expressivo e que tem crescido, podendo ser verificado aí por meio do censo. Mas quando a gente fala em pessoas sem religião ou espiritualidade sem religião, isso aí é um grupo muito grande que tem, assim, algumas diferenças internas. A gente pode dizer que nesse grupo estão, por exemplo, os ateus, estão os agnósticos, são pessoas, às vezes, que são espiritualistas, mas não seguem, uma religião especificamente. Esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Já em 2016, a gente tem um dado da Agência Internacional de Pesquisa, a Win Gallup, que demonstrou um crescimento no mundo inteiro de pessoas sem religião. Então, é um fenômeno mundial. E o que é, Então, os espiritualistas ou essa espiritualidade sem religião, que é o tema, do nosso vídeo de hoje, do nosso bate-papo. Ele pode ser traduzido também como uma espécie de espiritualidade livre, uma espiritualidade que se desenvolve além, ou para além, ou dispensando os ritos ou as doutrinas religiosas institucionalizadas. Lembrando que espiritualidade vem de espíritus, que no latim significa atividade do espírito, tá? Na Idade Média, esse sentido ele teve uma conotação, inclusive, até não muito boa, em razão da institucionalização do catolicismo, especialmente no Ocidente, em que os espiritualistas seriam aqueles que acreditavam em seres imateriais, ou seja, os duendes, os fantasmas, acreditavam em seres sobrenaturais, tá? Então, existia até um certo preconceito com essas pessoas, porque elas não pertenciam às religiões tradicionais, às religiões que eram mais institucionalizadas e hegemônicas na história aí do Ocidente. E mais recentemente também a espiritualidade sem religião, ela começou também a ser associada a uma espiritualidade que buscava um sentido da vida que não fosse a interpretação oficial, necessariamente, das religiões. E sobre isso a gente vai conversar também daqui um pouquinho. Mas o que significa, então, essa espiritualidade sem religião? Nas ciências da religião, a gente tem um conceito que é bem esse aqui. É qualquer espiritualidade regulada ou experienciada fora dos marcos institucionais ou dos marcos doutrinais, tá? Então, quer dizer, é uma espiritualidade relativamente autônoma do controle, das instituições religiosas de um modo geral. Significa também dizer, que em outras palavras, que a religião não teria um poder direto sobre esses espiritualistas sem religião, sobre a vida, desses espiritualistas. Então, as pessoas, nesse grupo, elas escolhem, em que acreditar, como acreditar,
a religião para elas não tem essa aura sagrada que para muitos tem, né? Como uma coisa muito, vamos dizer assim, que está muito envolvida, né? Em pensamentos assim de divino, de sagrado, de imaculado. Então a religião ela não tem essa força toda dentro desse grupo dos espiritualistas sem religião. E eles valorizam muito, né, estar em uma situação em que não há cobranças externas, nem monitoramento de suas vidas de forma muito intensa. Porque a religião, umas mais do que as outras, mas às vezes os líderes religiosos, eles tendem a, a fiscalizar, a vigiar mais, né, a vida dos indivíduos. Então, eles querem fugir, né, desse tipo de situação. E dizem também, né, que para acreditar em Deus você não precisa de religião. Então é uma crise que se estabelece, né, entre essas pessoas desse modelo de submissão, de obediência, né? Elas vão recusar esse modelo de submissão e obediência. E vão valorizar também o livre pensar, né? O que é esse livre pensar? Essa indagação livre, esse questionamento dos próprios dogmas, né? Daquilo que se ensina de forma dogmática dentro das igrejas. E elas, por causa disso, ressignificam muito as suas crenças. Então, elas podem, às vezes, porque estão em trânsito religioso, ou seja, frequentam várias religiões sem se identificar com nenhuma delas. Então, elas vão adotando determinadas práticas ou crenças de uma, e isso vai se misturando com outras que ela já tinha, ou pode incorporar outras práticas no futuro se conhecer outros movimentos religiosos diferentes, né? Então, na verdade, é uma miríade de crenças também que pode haver nesse grupo, porque e essas crenças vão se dialogar ali, né, na sua subjetividade de forma bastante diversificada. Então há aí um diálogo entre o novo e o antigo, entre o místico e o racional, em que faz com que haja assim, quase que o indivíduo tem uma religião em específico, mas criado à moda dele, né? Vamos dizer assim. Esse sistema de crenças, então, dos grupos, né, dos espiritualistas aí sem religião, é um sistema de crenças sem compromissos específicos, né, institucionais, como nós já dissemos. E não tendo compromisso, ele pode, então, por exemplo, adotar alguma série de crenças que são ensinadas no catolicismo, mas frequentar um terreiro de umbanda ou um centro espírita, né? Ou ter simpatia pelo budismo. Então, assim, é isso que a gente está chamando de trânsito religioso sem compromisso específico com uma ou outra religião. E o que é, então, a espiritualidade como busca de sentido? Muito bem, a espiritualidade como busca de sentido, assim, essa é uma condição humana, né? Buscar sentido, vamos dizer assim, sobre um propósito maior na nossa vida, isso sempre existiu, isso faz parte, né, da nossa condição humana. Quer dizer, é você tentar buscar, para além das coisas materiais, para além do seu corpo físico, uma explicação para uma série de coisas, tá? Mas para buscar isso, esse sentido, isso pode ocorrer dentro desse grupo através da meditação, da contemplação da natureza. Isso também pode se dar por meio, né, do serviço ao próximo, do voluntariado, da prática da caridade, busca por conhecimento ou autoconhecimento, e aí leituras na área da psicologia também suprem, né, muito isso que às vezes era exclusivo, né, dos ambientes religiosos, mas hoje você já tem uma gama de informações circulantes na sociedade, que vêm de outras instituições, especialmente da ciência, né, da psicologia, que vão, às vezes, nutrir esse indivíduo com esses sentidos que ele busca para além, né, das coisas materiais, que às vezes não são suficientes ou não garantem a felicidade, não garantem assim
um entendimento maior sobre a finitude da vida, um entendimento sobre o sofrimento, essa realização pessoal. Então, aí há uma necessidade de cada pessoa de buscar realmente esses sentidos para além das coisas meramente materiais. E uma das grandes, vamos dizer assim, práticas que esses grupos se identificam é essa prática da conexão com o outro, né? Com o outro que ele julga ser mais necessitado, mais carente, ou que passa por algum tipo de sofrimento maior que o seu. Então, isso promove, né, uma certa empatia, promove a compaixão e a solidariedade maior também dentro desses grupos. E há um dado interessante, que foi uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia, isso foi em 2012, em Berkeley, e as pessoas muito religiosas, eles identificaram nessa pesquisa, elas eram menos motivadas, movidas pela compaixão em direção ao próximo, do que, por exemplo, os ateus e os agnósticos. Então, ateus e agnósticos, eles se mostravam muito mais empáticos, né, interessados em ajudar um estranho, vamos dizer assim, por essa vontade própria, né, de empatia com o outro, do que o religioso. Porque o religioso, nessa pesquisa, ele fazia isso, sim, mas ele era movido pelo temor de ir para o inferno, de alguma punição divina, agir apenas por um dever doutrinário, né? Porque a religião ensinava que ele deveria fazer isso, então era muito mais uma obrigação moral, né? Um dever a ser feito do que propriamente algo espontâneo, voluntário, movido pela compaixão. Então, com isso, o que a gente quer sinalizar aqui nessa pequena conversa? Que esse censo de 2022, divulgado agora, em que ele registra esse aumento de pessoas sem religião, ou espiritualistas sem religião, isso não é um problema em si, se a gente está pensando no crescimento de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais solidária, que as pessoas se ajudem mais, porque a religião não é uma garantia disso. Ela pode ajudar, né, mas não necessariamente isso é uma garantia de que todo religioso vai agir dessa forma para construir um mundo, né, que seja eticamente defensável, que seja mais solidário. Mas esse censo, ele sinaliza uma coisa importante, né? Sinaliza que as religiões institucionalizadas, de uma maneira geral, elas devem repensar um pouco mais, né, as suas práticas, que são muito dogmáticas, começar a estreitar mais os laços, né, entre os seus seguidores e os membros daquela comunidade em que ela atua, respeitando, né, as liberdades, respeitando aí a autonomia do indivíduo, dialogar mais com a ciência. Isso é muito importante, porque esse grupo, eles leem muita coisa, eles têm acesso a estudos científicos, então a crença dele, as crenças são mais racionalizadas, portanto é legal que as religiões se aproximem também, né, da ciência, e que as religiões também possam pensar muito mais no desenvolvimento humano das pessoas do que propriamente reforçar práticas autoritárias da experiência da fé. Então, o censo, ele sinaliza isso, mostra isso, tá? Não é um problema, né, haver uma espiritualidade sem religião, mas talvez seja um problema, né, a gente ter religiões que são muito autoritárias, né, que querem, às vezes, podar muito o indivíduo, não permitem que haja um diálogo, uma oxigenação maior, né, dentro das suas paredes, e principalmente, né, às vezes, se ela se afasta muito do humano, né, ou se ela não consegue fazer o acolhimento necessário
que as pessoas desejam, que as pessoas aspiram, justamente para esse sentido da vida se completar, né? Para que a gente possa realmente sermos seres humanos por inteiro. Muito obrigada e até a próxima edição do Ciência na Religião.